Na década de 2010, dois formados em Stanford decidiram transformar a indústria do tabaco. Adam Bowen e James Manses eram designers de produto brilhantes com uma obsessão em comum: criar a alternativa perfeita ao cigarro. Eles se viam como inovadores, pioneiros de um dispositivo elegante e minimalista que ajudaria fumantes a largar o vício, e o dispositivo deles funcionou. Em poucos anos, o produto deles, Juul, se espalhou como fogo pelos Estados Unidos, faturando bilhões e sendo elogiado por milhões de pessoas. Em 2018, a empresa deles controlava mais de 75% do mercado de cigarros eletrônicos, estava avaliada em 38 bilhões e tinha um dos maiores nomes do setor do tabaco apoiando cada passo deles. Mas havia um enorme problema. A Juul não só ajudava fumantes a parar, mas também criava uma nova geração de viciados em nicotina, tornando milhões de jovens dependentes. E de repente, a dupla se viu no centro de um enorme escândalo nacional. O que começou como uma revolução bilionária rapidamente se transformou em uma das quedas mais infames da história dos negócios. E ao final de tudo, eles quase perderam tudo. Adam e James se conheceram em 2004 ao iniciarem um mestrado em design de produto de Stanford e perceberam que compartilhavam duas coisas: paixão por design de produto e o hábito de fumar demais. Eles se aproximaram nos intervalos para fumar, conversando sobre a vida, ideias de produtos e, seriamente, sobre como o hábito os matava. Agora os dois queriam largar o cigarro, mas na época realmente não existiam boas alternativas. Mas e se eles criassem algo melhor? Eles faziam pós-graduação em design de produto numa escola com menos de 4% de aceitação, então claramente eram inteligentes. Mas antes de se jogarem em qualquer coisa, eles fizeram uma pequena pesquisa sobre alternativas ao cigarro só para ver o que existia por aí. E foi aí que eles se depararam com os cigarros eletrônicos. Diferente dos cigarros eletrônicos comuns, os e-cigs aqueciam nicotina líquida até virar vapor, sem queimar tabaco. Isso parecia atraente para eles, não só do ponto de vista de invenção, mas também para a vida pessoal deles. No entanto, esses e-cigs disponíveis no mercado em 2004 eram simplesmente horríveis. Eram grandes, feios e, pior, não satisfaziam um fumante típico. Ideias surgiram entre eles, motivados pelo desejo de parar de fumar. Eles tinham amplo conhecimento em design de produto e um projeto de tese muito bem cronometrado, só faltava o tema. Sabiam que tinham uma ideia de ouro: um cigarro eletrônico elegante, portátil e que atendesse aos fumantes, causando menos danos que os convencionais. Em meados de 2007, Adam e James finalmente conseguiram, ou seja, arruinaram totalmente a própria ideia. Naquele ano, eles desenvolveram o primeiro conceito para o seu cigarro eletrônico revolucionário, Plum Now. O Plum era elegante e tinha um design melhor do que os trambolhos que existiam antes dele. Mas não era perfeito em nenhum sentido da palavra. Primeiro de tudo, ele funcionava com butano, o que não só era irritante de ficar reabastecendo, mas também era um risco de incêndio. Além disso, o elemento de aquecimento alimentado pelo butano ficava muito próximo ao bocal, o que causava queimaduras nos usuários. Caramba, um dos protótipos chegou a explodir no escritório deles, e nessa hora eu só pensaria em fumar um cigarro atrás do outro. Adam e James conseguiram $400 mil de investidores, garantindo recursos para seguir ajustando o design. Mas continuava dando errado, o dispositivo era fraco, mal entregava a nicotina desejada, as vendas fracassaram e a reputação da empresa afundou. Mas lembre-se, a dupla era inteligente e pessoas inteligentes simplesmente sabem o que fazer. Então, quando perceberam que estavam insistindo em uma ideia fracassada, tomaram a decisão inteligente de seguir em frente. No início de 2015, eles venderam a Plum para Japan Tobacco International. Pouco depois, eles renomearam a empresa para Pax Labs e começaram do zero a desenvolver dois produtos. Um era para consumir cannabis e outro poderia mudar suas vidas para sempre. E você, não quer conhecer um produto que pode transformar sua vida? Bem, deixe-me apresentar para você o patrocinador do vídeo de hoje, Aura. Eu me lembro de uma manhã em que eu estava tomando um café de cueca, lendo meus e-mails. De repente, recebi um aviso de uma empresa informando que meus dados estavam em uma violação. Não vou mentir, fiquei muito furioso, mas impotente, pois nada podia fazer. Nesses momentos, queria já conhecer a Aura. Eles monitoram a Dark Web 24H e avisam se suas informações surgirem em local suspeito, permitindo que você haja antes. Alguém em outro país abre um cartão de crédito no seu nome. Se alguém tentar usar suas informações, a Aura avisa rápido e ajuda a proteger seu crédito e contas bancárias. Ah, e no pior dos casos, eles te cobrem com até $5 milhões em seguro contra roubo de identidade. A Aura também identifica corretores de dados que vendem suas informações para spammers e telemarketing, enviando pedidos de exclusão em seu nome. Isso significa menos spam na sua caixa de entrada e menos ligações de golpes, perguntando se você gostaria de estender a garantia do seu carro. E além de tudo isso, eles oferecem uma VPN com mais de 100 locais virtuais. Se quer evitar ser alvo de cibercriminosos, acesse aura.com/bc produções e teste o Aura grátis por 14 dias.
No fim, ninguém protege suas informações por você, só a Aura faz isso? Voltando à história, Adam e James ainda sentiam que precisavam de um cigarro eletrônico melhor. Embora a primeira tentativa tenha sido um fracasso, eles não desistiram. Eles intensificaram os esforços, revisando milhões de documentos da indústria do tabaco e consultando especialistas em saúde pública, cientistas, engenheiros e químicos. Para finalmente criar a joia, em meados de 2015, os caras tinham criado a Mona Lisa dos cigarros eletrônicos. Era elegante, o mais sutil, o mais minimalista, o menos fedido e o mais sexy, era disparado o vape mais bonito, mas a aparência era só o começo. O background design de Adam e James realmente se destacou no sistema de pods do Juul. Era único, um sistema simples de 2 partes que era fácil de usar. E mais importante, trazia uma fórmula de sal de nicotina absorvida pelo sangue em taxa similar à dos cigarros. Era bem melhor que o protótipo criado 8 anos antes. Só faltava lançar para o mundo. Foi então que cometeram um grande erro. Ao planejar como vender o novo dispositivo semelhante a um iPhone, Adam e James recordaram informações interessantes dos antigos documentos do tabaco. Veja, na época em que os cigarros estavam no auge, eles eram frequentemente comercializados de uma forma que os fazia parecer incríveis. Temas como prazer, relaxamento, romance e socialização apareciam repetidas vezes, de novo e de novo. Por décadas, esse marketing foi o principal motivo da popularidade do cig. Esse tipo de publicidade do tabaco foi proibido no início dos anos 70 porque tornou o cig muito popular. Não dá pra negar que a estratégia foi inteligente e a dupla queria que o Juul transmitisse as mesmas sensações dos anúncios, mostrando-o como desejável e descolado. Foi a principal escolha dos fumantes, origem da campanha Vaporize. Mas lembra quando falei que a dupla errou ao lançar o Juul no mundo? Bem, Vaporize foi a primeira de muitas fases desse plano. A campanha usava imagens voltadas aos jovens, com outdoors, redes sociais e eventos pop-up, mostrando modelos de 20 e poucos anos vestidos de forma casual e moderna. Eles ainda usaram essas imagens em anúncios comprados em sites como Nickelodeon, Cartoon Network, Cool.com e muitos outros voltados para crianças. Isso é totalmente insano. Esses anúncios eram muito parecidos com os de cigarro dos anos 60 que inspiraram Adam e James, e funcionavam do mesmo jeito. A Juul começou a ganhar um certo destaque no final de 2016, aumentando as vendas em 700%, e vendendo 2,2 milhões de dispositivos. Será que parte desses 2,2 milhões de dispositivos estava chegando aos jovens? Na época, a Juul tinha menos de 5% do mercado de cigarros eletrônicos, por isso ninguém deu muita atenção. Em 2017, porém, esse problema só piorou e era quase como se Adam e James quisessem que piorasse. Apostaram ainda mais na vibe jovem e foram direto às redes sociais, fonte dos adolescentes. Eles recrutaram influenciadores com milhares a milhões de seguidores em moda, música e entretenimento, oferecendo produtos grátis para a promoção. Eles fizeram turnês de amostras, que eram festas pop-up em Nova York, Los Angeles, Las Vegas, Miami e outros lugares, realizando eventos em casas noturnas, e incentivaram os influenciadores a aparecerem e promoverem seus produtos, enquanto garotas bonitas também distribuíam produtos grátis. Eles contrataram celebridades como Katy Perry, Miley Cyrus, Nick Cage, Elijah Wood e outros para divulgar seus produtos. Enquanto isso, uma cultura online indestrutível se formava em torno da Juul. Tenho certeza de que você já viu milhares de vídeos com milhões de visualizações de adolescentes, meninos e meninas, soltando grandes argolas de fumaça e parecendo idiotas com seus Juuls. Infelizmente não posso mostrar porque o YouTube me impediria, e duvido que alguém queira ver esses vídeos, mas vocês entenderam o ponto. A blitz de marketing nas redes sociais funcionou muito bem para Adam e James, comprovado pelos números. No final de 2017, as vendas do Juul dispararam para 224 milhões. Eles controlam quase 1/3 do mercado de cigarros eletrônicos e se tornaram a empresa que mais rápido alcançou o valor de $1 bilhão. Na visão deles, a dupla alcançou o objetivo: empresa famosa, produtos vendendo bem e milhões de fumantes migrando para o Juul. Mas em meio a tudo o que acabamos de abordar nos últimos minutos, um novo problema surgiu. Se ainda não estava óbvio, a Juul tinha se tornado muito mais popular entre adolescentes que não fumavam do que entre fumantes. E esse fato não era mais evidente em nenhum outro lugar do que nas escolas. Milhares de escolas em todos os Estados Unidos se transformaram em salas de Juul com carteiras dentro. O design elegante, similar a um pendrive, permitia aos jovens esconderem o aparelho e usá-lo em qualquer lugar, como corredores, banheiros e salas de aula. E uma infinidade de dados comprova isso. Adolescentes de 15 a 17 anos tinham 16 vezes mais chances de usar Juul do que pessoas de 25 a 34 anos. 1 em cada 5 estudantes de 12 a 17 anos já viu um Juul na escola. Quase 40% dos alunos do último ano do ensino médio admitiram vaporizar em 2018
Em 2019, 1 em cada 4 alunos do ensino médio e 1 em cada 10 do fundamental usavam cigarros eletrônicos, sendo Juul a marca mais popular. Esses fatos, combinados com muitos outros dados, deixaram Adam e James completamente sem defesa. Prometeram ajudar adultos a parar de fumar, mas acabaram gerando um novo problema: crianças viciadas em nicotina. E aos poucos, com o tempo, pais, professores e legisladores descobriram esse problema. E como a Juul já tinha conquistado 75% do mercado de cigarros eletrônicos até o final de 2018, ela se tornou o alvo óbvio para a regulamentação. A pressão sobre os caras começou em abril de 2018, quando a FDA deu o primeiro passo para combater a Juul, solicitando documentos de marketing da empresa, acreditando que a campanha Vaporize e outras ações online foram propositalmente voltadas para crianças. Adam e James tremeram ao receber o aviso, percebendo a gravidade do problema do uso por menores. Para se antecipar à inevitável má reputação, eles lançaram uma iniciativa de 30 milhões de dólares naquele mesmo mês, uma iniciativa que tinha como objetivo criar uma estratégia abrangente para combater o uso por menores. Meses depois, anunciaram que usariam apenas modelos adultos em anúncios e removeram de suas redes sociais conteúdos não voltados para adultos. Fala sério, parece que estão se entregando, cara, como pode ser mais óbvio? Mas essas manobras não impediram ninguém e a pressão sobre a dupla só aumentou. Alguns estados, como Massachusetts e Carolina do Norte, investigam a Juul e suas antigas propagandas, enquanto a FDA apreendeu milhares de documentos na sede da Juul durante sua repressão. O comissário da FDA, Scott Gottlieb, chamou o uso de vape entre adolescentes de epidemia. Em setembro de 2018, o que só aumentou a pressão na situação já complicada em que a Juul estava se metendo, parecia que tudo tinha acabado para Adam e James. O produto que antes era visto como solução para o tabagismo acabou se voltando contra eles devido às próprias escolhas. E parecia que eles seriam fechados a qualquer momento, isto é, até que o diabo bateu à porta deles. A Altria, fabricante dos cigarros Marlboro, fechou acordo com a Juul em dezembro de 2018, pagando 12,8 bilhões de dólares americanos por 35% da empresa. Esse acordo foi insano por vários motivos. A Altria investiu em uma empresa com talvez a pior reputação. Para a dupla, eles haviam acabado de vender boa parte da empresa para um fabricante de cigarros, que provavelmente queriam destruir anos antes. No fundo, porém, é seguro assumir que esse acordo foi um resgate que salvou a vida, na visão de Adam e James. Com cada pai, legislador, profissional de saúde e outros pressionando a Juul, essa saída parcial da empresa foi uma bela rede de segurança para eles. Se as coisas dessem errado, e deram mesmo, conforme 2019 avançava, repressões cada vez mais severas eram direcionadas ao iPhone da E6. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos começou a investigar a Juul em julho, avaliando anúncios antigos, o acordo com a Altria e outros pontos. Em setembro, a FDA advertiu novamente a Juul por marketing enganoso. A Juul também teve que parar de vender sabores como manga, creme brulee e mistura de frutas, em outubro. Isso deixou muitos adolescentes de 16 anos pelo país enlouquecidos. Em 2020, a situação foi parecida. Mais proibições de sabores, mais leis contra jovens usando vape e mais estudos mostrando que crianças vendo modelos jovens com pendrives estilosos também querem imitá-los. Mas só em 2022 que o governo realmente bateu com força na mesa de Adam e James. Esse foi o ano em que a FDA finalmente parou com os avisos e tomou uma atitude. Em junho, eles ordenaram que a Juul retirasse seus produtos dos Estados Unidos, alegando ter provas de que a empresa contribuiu para o aumento do uso de vape entre jovens. Isso fez com que a Juul não pudesse divulgar, enviar ou vender seus produtos nos Estados Unidos, mas a proibição durou menos de 24 horas e não era permanente. No dia em que a FDA ordenou a proibição, Adam e James recorreram ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, permitindo que seus produtos continuassem nas lojas durante a análise do caso. A dupla passou a se dedicar totalmente a convencer a FDA, reunindo o máximo de evidências científicas para justificar que o produto continuasse no mercado. Mas a FDA não se convenceu. Para eles, o dano já estava feito, e Juul já sentia a tempestade se aproximando. Para tentar se redimir, Adam e James começaram a gastar milhões e milhões e milhões de dólares. Especificamente, eles pagaram processos judiciais, um de 462 milhões, outro de 255 milhões, um terceiro de 23,8 milhões e mais, 1,2 bilhão em 10 mil processos. Todos ligados à atuação da empresa para viciar estudantes do ensino médio em potes de manga. Sem contar que a Altria também pagou um acordo de 235 milhões relacionado a Juul, elevando o total de pagamentos de acordos para cerca de 2,1 bilhões. Não sei você, mas isso faz minha conta bancária querer se jogar da sacada. E a avaliação da Juul basicamente fez isso, despencando de um pico de 38 bilhões em 2018 para 250 milhões em 2023.
uma queda de 99,34%. Aí, agora. Apesar do tombo ter sido como um soco no estômago para Adam e James, ainda não tinha terminado para eles. Cortaram mais de $1 bilhão em custos, principalmente demitindo 75% dos 3.000 funcionários corporativos, receberam de volta a sua participação minoritária da Altria, que perdeu 12,5 bilhões nesse acordo. Pelo menos isso era algo. Mas nesse ponto, eles precisavam literalmente de um milagre para ter qualquer tipo de esperança para o futuro da Jewel. E eles conseguiram um. Em 6 de junho de 2024, a FDA acabou revogando sua proibição de comercialização de 2022 sobre a Jewel, colocando os produtos da empresa de volta ao status pré-mercado. Adam e James ainda podem vender produtos da Jewel nos Estados Unidos por enquanto, mas isso não garante nada. A solicitação ainda está pendente, e, em 2025, a FDA ainda está avaliando a capacidade da Jewel de manter seus produtos fora do alcance de menores e a segurança de seus dispositivos e cápsulas. Então Adam e James mal conseguiram sair vivos dessa. Com imagem pública ruim, finanças difíceis e concorrentes ganhando espaço entre fumantes e não fumantes, o cenário continua desafiador, o que provavelmente explica por que tanto Adam quanto James, em grande parte, se afastaram da empresa.